Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui nesse dia 1º de abril de 2020 para tratar de mais uma reflexão na Palavra de Deus nessas pastorais da quarentena. O tema a ser pensado nesse dia é a realidade e a natureza do pecado. Temos escutado nos veículos de comunicação várias vozes propondo uma resposta para as indagações que são bem quentes nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, né? O porquê de estarmos passando por tudo isso. Nós percebemos as pessoas tentarem a todo momento, a todo instante, responder essa pergunta através de várias perspectivas. A perspectiva científica, a perspectiva filosófica, das várias áreas do saber e da ciência em geral. Mas o que a Palavra de Deus nos propõe a pensarmos? O que Deus, na sua infinita graça, soberania e misericórdia, quer que pensemos sobre isso? Dentro dessa série de reflexões com base na obra de John Stott, Cristianismo Básico, e olhando com lentes cristalinas para a Palavra de Deus, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, e pensarmos no versículo da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. Queridos, é de consciência de todos os cristãos que o homem, na sua natureza, o homem na sua essência, ele carrega a gene, né? Ele carrega a semente, ele carrega a essência do pecado. Existe na Bíblia vários textos que vão nos ajudar a enxergar essa perspectiva. Já alguns pais da igreja, como Santo Agostinho, defendeu uma ideia sobre queda, quando ele dizia na teologia da queda que o homem caiu em Adão. A questão do pecado representativo, o gênero humano, a raça humana, cai em Adão, é expulsa do paraíso e está morta espiritualmente. Então, a Bíblia vai trazer vários cenários que vão demonstrar que tempos difíceis, tempos de adversidades, eles muitas vezes espelham, ou eles muitas vezes refletem uma ação também soberana de Deus na história. Quando as pessoas me perguntam por que sofremos ou por que eu estou sofrendo, a Bíblia é muito prática em trazer respostas sobre isso. Sofremos muitas vezes por causa dos nossos pecados, sofremos muitas vezes por causa do pecado de terceiros, dos outros, sofremos muitas vezes pela presença do pecado no mundo, e o Senhor Jesus em nenhum momento ele prometeu ausência de sofrimento para a sua igreja. Infelizmente a teologia do sofrimento tem sido subtraída da cristandade pós-moderna, porque ela não dá ibope, mas ela é bíblica também. O Senhor prometeu estar conosco em todos os cenários da nossa existência, em todos os momentos das nossas vidas, mas Ele não prometeu a ausência de sofrimento. E quando a gente olha para essa dinâmica do sofrimento e a dinâmica da presença do pecado no mundo desde os primórdios, e aí a gente não pode terceirizar também as nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades, o que 1 João está dizendo para nós é que todos nós somos pecadores. Isso significa dizer, a grosso modo, que todos nós temos responsabilidades. Todos nós somos culpados de algo e todos nós nos fizemos revoltos ou rebeldes contra Deus e a sua lei, os seus preceitos. Quando a Bíblia relata a questão da universalidade do pecado, ela primeiro vai dizer que todo ser humano é pecador. Quando nós olhamos lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23,
Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que o homem tem um problema, a humanidade tem um problema. Ela se rebelou contra Deus, contra os princípios de Deus, contra os mandamentos de Deus, e isso traz consequências. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas nós não podemos deixar de entender também que existem outros atributos que fazem parte do ser de Deus. Deus é justiça, e como elemento de cumprir a sua justiça e de saciar a sua justiça, Deus teve que providenciar um método eficaz para isso. Nenhum homem, nenhum ser no universo tinha perfeição, divindade, alinhada a todas as características que eram necessárias para saciar a justiça de Deus. Então Deus cumpriu a sua justiça enviando a si mesmo, enviando o seu Filho para que morresse no lugar dos pecadores, para que morresse em nosso lugar, para saciar a justiça de Deus, cometendo um ato de propiciação pelos nossos pecados, um ato redentivo, e nesse ato redentivo Deus assumiu a nossa dívida, nos dando uma nova vida, nos dando a cura para o veneno permanente do pecado enquanto seres humanos no mundo. Esse veneno que determina aspectos da nossa eternidade com Deus e sem Deus, ele foi subtraído e ele foi vencido por Jesus também na cruz. Então, a Bíblia nos relata que, enquanto filhos de Deus, o nosso alvo é de sermos pessoas semelhantes a Jesus em seu relacionamento com o Pai e com o próximo. Quando o Senhor Jesus define o maior mandamento, é interessante que ele é indagado por um religioso, estudioso da lei, qual seria o maior mandamento. Eu sempre faço essa pergunta nas igrejas, onde eu tenho pregado, e muitas pessoas divagam na resposta, sendo muito simplistas ao que o texto está mostrando, mas não analisando o contexto imediato. Quando Jesus pergunta, ou quando ele é indagado por esse religioso qual o maior mandamento, o Senhor Jesus responde: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, tua força e teu entendimento, de similar forma ao próximo como a si mesmo. Jesus ele começa a citar o mandamento que resume toda a lei, todo o decálogo, toda a Torá, todos os preceitos e mandamentos de Deus nas Escrituras são resumidos nesse mandamento. O Senhor Jesus ele começa citando um texto de Deuteronômio 6,4, que era uma das doutrinas mais importantes para os judeus naquele momento, e é uma das doutrinas mais importantes para os judeus até hoje, a doutrina do Shema, do ouvir. Ouvi, Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Dentro do entendimento bíblico, ouvir é diferente de escutar. Quem ouve, guarda no coração e aplica. Quem escuta, entra no ouvido e sai do outro. Por muitos anos, essa geração, por muitos anos, a nossa geração tem escutado a palavra de Deus. Por muitos anos, a palavra de Deus tem entrado em nossos ouvidos e tem saído. Mas aqueles que têm ouvido a palavra de Deus, que têm assentado a palavra de Deus como uma semente que não volta sem cumprir o propósito a qual ela foi designada a cumprir, esses veem a boa semente do Evangelho prosperar na sua vida, na sua forma de caminhar, e são transformados à imagem de Cristo, e são transformados, e são pessoas cada vez mais parecidas com aquilo que Jesus as criou para ser. Então, seja qual for o seu código de ética, aquilo que você tem assumido como padrão de ética, a Bíblia vai nos relatar que o ser humano irá falhar. O ser humano é pecador em essência. Existe esse conflito interno que Paulo chama do homem interior e o homem exterior. Existe um conflito de natureza, uma natureza caída e uma natureza que está sendo redimida à imagem de Cristo e para gerar uma redenção total. Então, o homem ele vive essa dualidade entre si, ele vive essa disputa entre o bem e o mal. E esse mal nós chamamos de pecado, e o pecado nada mais é do que a transgressão da lei, do que o afastamento, um abismo, o corte do prazer. É uma das melhores definições
que eu pude ler sobre pecado, que eu pude estudar sobre pecado na minha vida cristã, foi o corte do prazer. É por isso que o homem busca prazer no pecado, e é por isso que R.C. Sproul diz que o pecado produz prazer, mas não traz felicidade. Então, o homem busca prazer em fontes rotas, em fontes rasas, em fontes sujas, em fontes finitas. Em Deus nós temos o prazer sublime, a felicidade sublime, que é saciada em Cristo, uma fonte eterna. E a Bíblia diz que logo nós seremos como Ele no sentido de sermos redimidos à altura daquilo que Deus nos criou para sermos como filhos dele, e logo também estaremos num mundo onde o sofrimento, onde a tristeza, onde a mortandade, onde a opressão, onde toda a depravação humana não terá mais espaço e existência nesse mundo, nesse novo mundo recriado e redimido à altura daquilo que Deus tem para si mesmo, para a sua glória, aspergida na vida e no domínio sobre os seus filhos. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos uma sociedade que despreza esses valores, uma sociedade que se afastou de Deus, uma sociedade que se tornou cada vez mais hedônica, cada vez mais avarenta, cada vez mais distante do Senhor, egoísta, individualista, começou a construir verdades segundo a própria idolatria do seu coração, e mais cedo ou mais tarde a conta vem. Eu não estou sendo simplista de dizer que tudo que está acontecendo é necessariamente um problema resumido no conceito do pecado, não. Estou dizendo que tudo começa com um entendimento de que somos pecadores e de que os nossos atos, eles têm consequências, e de que os nossos atos trarão também justiça, juízo, misericórdia, esperança, alento, tudo numa boa medida da parte da divindade, da parte de Deus. Isso fica muito explícito da nossa incapacidade de sermos justos por nós mesmos, pelos nossos méritos, ao ponto de Isaías dizer assim, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ele faz uma alegoria, uma comparação com uma espécie de mods de proteção para o ciclo menstrual que as mulheres utilizavam. Naquele tempo não tinha esse protetor que as mulheres usam hoje, né, com toda essa tecnologia, esses absorventes, mas naquele tempo as mulheres amarravam panos e tinha toda uma questão ritualística, toda uma questão religiosa também em torno da mulher como imunda no dia do ciclo, nos dias do ciclo menstrual. Então ele faz uma alegoria com isso. Ele diz que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia, porque nós não temos condições em nós mesmos, em nossa natureza humana, por nossos próprios méritos, de sermos fiéis e de sermos retos à altura daquilo que Deus quer que sejamos. Nós só podemos ser retos e só podemos ser o que Deus quer que sejamos com o auxílio do Espírito Santo e com a santificação que é gerada nesse processo redentivo de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos, por exemplo, para os 10 mandamentos, vamos perceber como é possível o homem transgredir os 10 mandamentos e transgredir a lei de Deus, transgredir os mandamentos do Senhor. E isso faz alusão muito com o que João diz aqui, que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Olha que os 10 mandamentos é o resumo da lei moral, religiosa, do código de conduta do povo. E olha a incapacidade do homem de permanecer fiel a Deus diante do decálogo. Pensemos nisso. O decálogo vai dizer lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Isso faz alusão a não ter algo ou alguém em primeiro lugar nas nossas vidas como objeto de adoração, ou como objeto de devoção. Muitas pessoas colocam tudo na frente de Deus, suas finanças, suas empresas, seus bens,
até suas famílias e transformam isso numa divindade. Transforma o altar do seu coração num culto a coisas passageiras que não diz respeito ao próprio Deus. O Decálogo vai dizer também para não fazer, não farás para ti imagem de escultura. No primeiro mandamento, Deus ele exige de nós a questão da adoração exclusiva, mas no segundo mandamento, Deus exige de nós uma adoração sincera e espiritual. Esses 5 primeiros mandamentos, eles vão retratar a nossa relação vertical com Deus. Os 5 mandamentos posteriores vão retratar a nossa relação horizontal com o próximo. E aí ele vai dizer no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sempre que as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que pregamos, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Chamar Deus de Senhor e não obedecer a sua voz, a sua palavra, é tomar o seu nome em vão. E nesse momento de crise a gente percebe isso, pessoas levantando bandeira de um messianismo político, pessoas levantando bandeira, atrás de conflitos, querendo responsabilizar A, B, querendo redenção através de política, de ciência, de discussões vazias, agressivas, ácidas nas redes sociais, em vez de procurar viver a singeleza do Evangelho, de poder viver uma fé onde Jesus é exalado como o bom perfume de Deus para o mundo. Então, isso também é tomar o nome de Deus em vão. O 4º mandamento vai dizer sobre lembrar do dia do sábado para o santificar. O corpo e a mente humana, ela precisa de descanso. O espírito do homem precisa de tempo para adorar a Deus. Assim, o sábado, que para nós se tornou o domingo, como o dia da ressurreição, como o dia em que o Senhor levantou de entre os mortos, cumprindo ali a sua obra salvífica para nós. O sábado de descanso também o dia do descanso é o dia da adoração a Deus, é separar o tempo de adoração a Deus. O homem do século XXI, ele é escravo do tempo, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, ele não tem tempo para nada, ele não tem tempo para ser devoto a Deus, ele é ativista na maior parte do seu tempo e ele é escravo das suas prioridades. Honra teu pai e a tua mãe, é muito fácil mostrarmos ingratidão e menosprezo aos nossos pais com atitudes diárias. Isso mostra com qual frequência nós sentamos para bater um papo com eles. Que tipo de atenção nós podemos dar aos nossos pais. Um outro aspecto do Decálogo é não matarás. Isso tem a ver com não se irritar com facilidade, não perder controle emocional, não se enfurecer, não ter crise de mau humor, não guardar ressentimento ou amargura, procurar vingar-se. Tudo isso é assassinato do próximo numa perspectiva neotestamentária da interpretação do Decálogo. Não adulterarás é um outro mandamento. Assim como alimentar pensamentos homicidas no coração é o mesmo que cometer homicídio, o Novo Testamento vai trazer a perspectiva que alimentar pensamentos adúlteros no coração significa cometer adultério. Então, o nosso coração muitas vezes está permeado por pensamentos que não coadunam com a verdade da palavra de Deus. Não furtarás. Aquilo que o mundo chama de esperteza, Deus chama de roubo. Não roubar deixa de ser uma virtude se a pessoa que não rouba tem um comportamento mesquinho e avarento. Então, roubar pode trazer muitas perspectivas. Muitas vezes nós roubamos o nosso tempo de adoração a Deus, de devoção a Deus. Nós roubamos muitas coisas das pessoas e de nós mesmos e do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude a examinar os nossos corações, a perceber isso. Em penúltimo, ele vai dizer, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento não se aplica apenas nos tribunais, inclui também difamação, calúnia. Em tempo de fake news é o que nós mais encontramos nos diversos cenários e esferas da sociedade. Fofoca, mentiras, exageros, distorção da verdade, tudo isso é dar falso testemunho. E por fim, ele vai mostrar a nossa incapacidade de se tornar reta, também culminando no 10º mandamento, não cobiçarás. A lei civil não pode nos punir por cobiçar algo, uma vez que cobiça é algo interno.
Mas a Bíblia vai nos mostrar que a cobiça que faz nascer tantas transgressões e agressões na sociedade. É por causa de cobiça que as pessoas lucram com a miséria do outro e colocam o álcool em gel, por exemplo, num preço exorbitante. É por causa da cobiça que as pessoas procuram levar vantagem. É por causa da cobiça que as pessoas lucram com a morte em massa de pessoas no mundo inteiro. É por causa da cobiça que as pessoas lucram com o sofrimento do outro. É por causa da cobiça que o homem morre distante de Deus e espiritualmente condenado a uma eternidade sem Deus por não reconhecer o seu senhorio e o seu domínio sobre todas as esferas da criação. Que o Senhor, segundo a sua graça e misericórdia, Ele nos ajude a termos um coração transformados à imagem daquilo que Ele espera de nós na sua palavra. Que você e eu tenhamos essa consciência. Oremos. Pai, nós te damos graças e te louvamos no nome de Jesus. Que o Senhor fale aos corações dos teus filhos, ao coração da tua igreja, através desse veículo de comunicação, abençoando o teu povo e nos trazendo, Deus, arrependimento dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos e nos levando à perspectiva bíblica, a perspectiva que o Senhor tem para os teus filhos de uma vida reta na tua presença, no nome de Jesus. Você pode contribuir aí com a Igreja Batista Bíblica das Nações, a conta bancária está aparecendo aqui no vídeo. Você pode também curtir esse vídeo, você pode se inscrever no canal, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus por esse veículo de comunicação. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo das pastorais da quarentena na sexta-feira. Que Deus abençoe vocês.